E temos aí bombas do Supremo Tribunal Federal contra o Centrão aí, o Congresso da Mamata. Deu ruim aí para os deputados de direita. Olha, eles estavam tentando enquadrar o governo Lula, mas não é o governo Lula em si, não é uma coisa contra o governo Lula, não. As pautas ali divergem porque o governo Lula tem um posicionamento pró-povo e os parlamentares de direita, Hugo Mota, Ciro Nogueira e outros aí, contra o povo. Mas é por isso, não é mais uma coisa pessoal ali, aquela rixa de tentar derrubar o governo como era até alguns meses atrás. Não mesmo. Ok, obviamente eles iam preferir um Tarcísio como presidenciável e tudo mais, mas já viram que o projeto T foi para o espaço e tudo mais, e que não vai ter muita margem ali para alguém enfrentar o Lula. Então, melhor unirem do que irem contra. Porém, quando eles precisam satisfazer o interesse de quem financia o projeto político deles, aí eles não querem saber, eles ferram a população, eles tentam ali de todas as maneiras ajudar, principalmente narcotraficantes, que são aí facções criminosas de tráfico de drogas. Porém, deu ruim para eles. Por quê? Porque eles também, nesse meio tempo aí, eles tentam ajudar quem? Os bilionários, que são os donos do Brasil. Eu sempre cito aqui um áudio do presidente do BTG Pactual, que é um banco que muita gente fala, nem é um dos maiores, maior é Bradesco, Itaú, Santander, mas é o banco cujo presidente tem mais influência política, tá? É o BTG Pactual. E é o André Esteves. E o André Esteves, nesse áudio, ele fala, é um áudio de 2021, ele fala para os estagiários do banco, olha, desculpa que eu cheguei atrasado aqui na palestra, ele chegou uns 15 minutos atrasado, né? É que o Arthur Lira me ligou, presidente da Câmara dos Deputados, para perguntar o que fazer, porque 5 dos secretários do primeiro escalão do Ministério da Economia do Paulo Guedes pediram demissão. E aí ele diz ali, com outras palavras, explicando que o Arthur Lira queria saber, eu ameaço o Bolsonaro com impeachment ou não? Eu mando o Bolsonaro obedecer o Paulo Guedes e fazer o que o Paulo Guedes quer para esses 5 aí voltarem ao governo, ou deixo por isso mesmo, ou o que eu faço? Mais ou menos isso. Você fala, caramba, o cara é presidente da Câmara, com todo esse poder, roubando bilhões aí de bolsolão, mas ele tem que perguntar para o presidente de um banco o que ele faz. Esse é o Brasil, esses são os verdadeiros poderosos do Brasil, esse é o verdadeiro poder. Ok, o Lula vai contra eles todos. E esses todos têm uma coisa que dá medo neles, que é a taxação das grandes fortunas. Eis que o ministro Fachin nunca se esqueça, eu vejo que infelizmente as pessoas têm memória curta, muita gente, né? Ou a pessoa, ninguém é obrigado aí, você plantonista, não se culpe se você tiver memória curta, porque você deve ter seus afazeres, suas atribuições, e aí você não é obrigado a lembrar de tudo, mas eu tô aqui para isso. Fachin é aquele que logo depois dele ser indicado pela Dilma ao STF, 3 semanas depois, ele teve uma conversa a sós com o Deltan Dallagnol, então procurador da Lava Jato. E o Deltan Dallagnol falou no grupo de Telegram ali dos procuradores que estavam perseguindo o Lula. Ele falou, olha, cara, eu tive uma conversa excelente com o ministro Fachin. O Fachin é nosso. A partir de então, o Fachin passou a ser um dos maiores fascistas do Supremo Tribunal Federal, ele era o relator da Lava Jato e ele corroborava com todos os crimes que a Lava Jato cometia. Mandava prender alguém sem prova, a pessoa recorria, chegava no Fachin, o Fachin já falava, defiro aí a prisão, tem que manter preso. Tá, Fachin até o fim votou aí para que o Sérgio Moro não fosse considerado juiz ladrão contra o Lula e defendeu a Lava Jato até o fim. Alguns caem na falácia da extrema-direita de que, mas o Fachin é petista porque ele que anulou os processos contra o Lula. Ele só o fez quando o atual ministro, mas então advogado do Lula, Cristiano Zanin Martins, conseguiu acesso pelo ministro Lewandowski, que era do STF, aos arquivos da Operação Spoofing, e ele estava divulgando dia após dia, e eu lembro que eu fazia vídeo aqui no Plantão Brasil todos os dias, eu falava, caramba, são mais de 20 páginas por dia de conversas que eu tô lendo aqui, e aí tem que entender o contexto de tudo isso, porque aí não era a matéria do Intercept, então eu tinha que pesquisar o contexto de tudo, citando o Lula de crimes do Moro e do Dallagnol. Só que começou a chegar na ligação deles com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. A coisa começou a ficar muito feia, muito feia, o buraco bem mais embaixo do que a gente imaginava. E aí, a única maneira daquilo parar de ser divulgado era se o processo todo fosse anulado. Então o Fachin anulou todos os processos contra o Lula para que aí o Zanin não pudesse mais ter acesso e tornar público ali diálogos que estavam o Lula na Vaza Jato. Só por isso, tá? Só por isso. E a nossa imprensa não diz isso, porque senão, vai admitir que tinha um conluio dos Estados Unidos para prender o Lula, para dar golpe na Dilma, aí fica ruim, né? A narrativa deles cai.
Porém, o Fachin assumiu o STF e ele quer deixar ali um negócio, não é um legado, porque ó, o legado dele é um legado lixo, faça o que fizer daqui para frente, tá? Mas ele quer deixar ali um parecer de que, ó, eu mudei, eu não sou mais aquele lixo de antes, não. O que fez o Fachin? O Fachin pautou aí para essa semana o julgamento sobre imposto a grandes fortunas. Tem deputado do Centrão, tem dono de partido, Ciro Nogueira, o Rueda do União Brasil, dois ligados aí ao PCC, estão assim se tremendo. Por quê? Porque parece, aí segundo a imprensa, que há maioria no STF para começar a fazer valer a Constituição. A Constituição diz que quem tem fortunas muito grandes tem que pagar imposto. E diz que os impostos no Brasil têm que ser proporcional. Não fala coisa, ó, quem tem fortuna grande tem que pagar imposto. Não, os impostos têm que ser proporcionais no Brasil. Ou seja, se alguém ganha nada ou pouco, tem que pagar nada ou pouco de imposto. Se alguém ganha muito, tem que pagar muito de imposto numa proporção maior do que o outro. E explico. Você fala, pô, mas o cara que ganha 1.000, vamos supor que quem ganhasse 1.000 pagasse 20% de imposto. 20% de 1.000 são R$200. Quem ganha 1 milhão, 20% são R$200 mil. Pô, tá pagando mais imposto que o outro. Então tá ok. Não. Que para quem ganha 1.000, 20% é muita coisa. Que quem ganha 1.000, se não pagar imposto nenhum, esse dinheiro ele vai comprar em carne, vai comprar em ovo, vai comprar em frango, vai comprar em arroz, em feijão, enfim. Vai comprar, vai gastar porque tá faltando. Quem ganha 1 milhão, pagando imposto não, a vida dele tá boa. Não tá faltando. Ele vai abrir a geladeira, vai ter todos os produtos que ele imaginou que ele quer que tenha na geladeira dele, a não ser que ele esqueceu de comprar. E aí ele pede e algumas das milhares de empregadas ou empregados domésticos ele compra para ele. É isso. Então, quem ganha 1 milhão tem que pagar proporcionalmente um imposto maior do que quem não ganha nada, que tem que pagar nada. Por isso que o Lula conseguiu aí aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês e desconto até 7.350, taxando os mais ricos em algumas coisas. Ok, só que agora o que o Fachin tá mandando votar é o seguinte, não, é fazer valer a Constituição. Quem tem grande fortuna, pagar pela fortuna. Se você não sabe, plantonista, em países desenvolvidos, os bilionários pagam pela fortuna que eles têm. Por quê, Thiago? Porque se você pagar pela renda, chega um momento em que a pessoa vai sonegando imposto aqui, ali, quando vê o cara tá com 100 casas. O Bolsonaro comprou 100 imóveis com dinheiro vivo. Ele não tem dinheiro declarado para ter todos esses imóveis. E aí você vê, pô, peraí, então a renda dele é muito maior do que o que ele declara. E aí é isso que acontece no Brasil. E em países desenvolvidos, não. A pessoa, de repente, vê, tem carro, tem casa, tem isso, tem aquilo, e não declarou renda para ter nada disso. E aí o que acontece? Como se taxa a renda e a pessoa não declarou renda e está cheio de bens, fica por isso mesmo. Porém, em países desenvolvidos também se taxam por tudo que a pessoa tem, pelo patrimônio. E aí, pô, se você tem 10 mansões, ou no caso do Bolsonaro, você tem 101 imóveis, grana você tem. Então você vai pagar um imposto maior por causa de tudo aí que você tem. Isso, obviamente, é para ser, não é para você, plantonista, falar, mas, Thiago, eu tenho 2 casas. Nossa, me ferrei. Nossa, eu tenho 2 carros no meu nome, não é no nome de outra pessoa, que pediram para eu colocar e o carro nem é meu. Não é você. Estamos falando aqui de quem tem mais de 100, 200 milhões de reais. Se você não tem 100, 200 milhões de reais, não é você. Então é isso aí que o STF vai colocar em votação.